Já na abertura, mandar um abraço carinhoso, ela vai reforçar esse abraço, né? Para o sogro da Isabelle, grande jurista, né? Professor do curso de Direito aqui da UFRN, é realmente uma sumidade aí, né? Doutor Zé Aranha, né? E alegria ter ele aqui, que eu também como ouvinte do nosso Panorama 95, né? Não sei se ele escuta todos os dias ou só para ouvir aqui a participação da nora querida, né? Isabelle, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95. Mandar um beijo a todas as mamães que estão nos ouvindo. A minha mamãe, a minha sogra, todas as mamães que estão nos ouvindo. Pois é, foi um beijo cobrado ontem, né? Que disse que eu tinha que chegar e dizer que o beijo era pro meu sogrinho. Então tá aí, um beijo pro meu sogrinho, Zé Aranha. Tá certo, cumpri aqui a promessa. Pronto, tá dado o recado, tá né? Tá dado o recado. Nutrição e fibromialgia, e aí? Então, na verdade a escolha do tema é porque nós estamos num mês de conscientização aí e quarta-feira é o Dia Internacional dessa luta e desse enfrentamento à fibromialgia. E hoje, apesar de muitas pessoas não falarem, mas é um diagnóstico que está cada vez mais constante, né? A gente encontra muitas pessoas hoje, principalmente mulheres, acometidas por fibromialgia. Eu tenho minha mãe, que foi diagnosticada há 30 anos, mais de 30 anos, com fibromialgia, e cada vez mais eu recebo pacientes com esse diagnóstico. Então, é um tratamento muito complicado, Marcos, de diagnóstico médico. Então, sempre eu peço que, quando o profissional receba alguma mulher, algum paciente, que sempre sinalize, né, no caso de nós, nutricionistas que não fazemos diagnóstico, mulheres com dor crônica generalizada, e geralmente a fibromialgia, ela nunca vem sozinha com essa dor crônica, ela vem associada a outros sintomas, né, como fadiga crônica, você já acorda cansada, tem insônia, depressão associada, né, tem enxaqueca, então tem vários outros sintomas associados à dor crônica generalizada. Tá? Então, essas pessoas, elas são muito incompreendidas, por isso que eu trouxe esse tema hoje, porque para que a gente possa ter um olhar diferenciado para essas pessoas. Elas são muito incompreendidas. Tem pessoas que chegam a dizer, Isabelle, no trabalho eu sou conhecida como Maria das Dores, porque elas não acreditam na dor que eu sinto. Tá? Então, gente, essa dor existe. Essas pessoas, sim, sofrem muito. Até um abraço, receber um abraço é um pouco complicado. Só que quando... aí você vai dizer, Isabelle, o que é que a nutrição ela tem a ver? Ela tem a ver tudo. Tem tudo a ver com a fibromialgia, para que a gente tente bloquear aí essa questão da inflamação, que são pacientes que têm um nível de inflamação muito exagerado, tá? Então, tratar intestino, como eu sempre falo, que é a minha área também, mas tratar intestino, tratar inflamação desses pacientes, a gente tem que bloquear o que chama de radicais livres, que nesses pacientes tem um excesso de produção de radical livre, que são substâncias que vão causar alguns danos no nosso corpo, tá? Então, a gente vai tentar bloquear, aí fazer uma alimentação e suplementação. Nesses casos da fibromialgia, muitas vezes a gente entra com suplementação, tá? Nutricional, com uso de algumas plantinhas de fitoterápicos, para a gente trabalhar aí essa questão da inflamação e da dor, tá? Então, eu escolhi alguns alimentos, escolhi algumas coisas para falar, e vou começar aí pelo ômega 3, que eu amo falar do ômega 3. O ômega 3, ele vai entrar aí, gente, na questão de diminuir essa inflamação, no caso de pacientes com fibromialgia, tá? Isabelle, o ômega 3, onde eu encontro? Fontes animais são peixes de águas profundas do mar, tá? Não é todo peixe que você vai encontrar ômega 3, só das águas profundas. Por quê? Porque o ômega 3 está em plantinhas que estão lá no fundo do mar, os peixes se alimentam e tem esse ômega 3, tá? E fontes vegetais a gente tem muito na linhaça também. A linhaça tem uma grande quantidade de ômega 3 também e é muito importante. E a suplementação muitas vezes é bem-vinda. E quero deixar aqui claro que não hoje em dia a nutrição não chama mais suplementação de ômega 3, e sim complementação. Porque essa nossa dieta aqui, de onde nós moramos, né? Essa dieta ocidental, como nós falamos, ela é muito pobre em ômega 3. Então, a gente precisa consumir e a complementação se faz necessária, ok? Primeiro ponto, ômega 3. Depois, uma substânciazinha que chama ciclamato monossódico, tá?
Então, a gente precisa tirar o glutamato, e o glutamato também, que geralmente está presente aí, o glutamato, em adoçantes e alimentos industrializados. Então, quem tem fibromialgia, procura ver na lista de ingredientes, porque eles vão aumentar aí a quantidade de glutamato, que vai exacerbar essa dor em vocês, tá bom? Então, sempre olhem nos ingredientes, na lista de ingredientes lá, vira o rótulo, olha se tem a presença desse glutamato, tá bom? Depois, gente, tem uma substânciazinha que a gente utiliza, que chama coenzima Q10. E geralmente a gente precisa suplementar nessas pessoas, porque ela vai agir exatamente nas questões fisiológicas e metabólicas do organismo, no controle dessa produção de radical livre, né? Ela vai minimizar, e também no controle da dor, automaticamente no controle da dor e na inflamação. Vai diminuir a inflamação, certo? Retirar alimentos industrializados de excesso, colocar mais frutas e verduras, porque eles vão nos trazer aí substâncias antioxidantes para a dieta, tá certo? Ter controle dessas massas em excesso, porque quanto mais massa, quanto mais açúcar, mais fermento intestino, mais causa desequilíbrio intestinal e um intestino permeável. E aí vai só agravar a situação de inflamação e os sintomas de dores, tá certo? Agora, você falou na questão dos alimentos favoráveis, sim, né? Sim, e o que é que quem tem fibromialgia deve evitar comer? Pronto, alimentos industrializados em excesso, Isso é terrível. Exatamente. Observar se tem algum glutamato lá nesses alimentos, principalmente adoçantes. Adoçantes tem muito, tá? E carnes vermelhas em excesso, tá? Alimentos industrializados, carnes vermelhas em excesso e açúcar, tá? É algo que realmente a gente tira, é o açúcar. Alguns estudos já falam aí da questão do glúten, que vem do trigo também, né? Que o glúten, quando você tem um intestino permeável, que aí a gente vai fazer uma série de perguntas para chegar nessa resolução. Então, assim, o glúten também ele pode estar sendo aí bem prejudicial para essas mulheres, tá? E apresenta muita melhora quando a gente faz a exclusão. Ok, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber, o nome dele é Francisco de Assis, e ele pergunta o seguinte: doutora Isabelle, como é que eu faço? Eu preciso ir ao nutricionista para saber que tipo de alimentação eu posso comer ou não? Sim, é o seguinte, quando o nutricionista, ele dá essa orientação nutricional de acordo com a sua necessidade, tá? Seria uma alimentação individualizada para a sua situação. Se você apresenta alguma patologia ou não. Dia desses eu falei aqui sobre a questão da nutrição da precisão, que é através dos testes genéticos. E todo mundo vindo me perguntar: Isabelle, você falou do teste genético, mas não explicou tal. Mas eu cheguei a dizer, gente, que é um teste muito caro, tá? É um teste genético, é um teste muito caro, mas ele é a bula do seu organismo. Então, ele vai me dizer como o seu organismo funciona. Tá? Então, eu estou fazendo minha pós nessa área de nutrigenômica, e é a nutrição nós vamos tentar modular nossos genes através de alimentação. Então, esse teste genético vai me trazer suas alergias, como você se comporta em determinadas situações. A gente já traz agora para a COVID, né? Como seu corpo reage durante algumas fases da COVID, como a cascata de citocinas, enfim. Então, tem como a gente modular várias etapas da sua saúde. Tem como você prever, vai dizer que aquela pessoa tem um alto índice de desenvolver diabetes. Então, a gente já vai trabalhando essa alimentação para prevenção do diabetes. Mas, no geral, quem não tem o teste genético, a gente já trabalha com essa prevenção através de alimentação. Tá? O ouvinte perguntou aqui o seguinte: por falar em trigo, é verdade que o trigo reduz o testosterona? Então, na verdade, é um desequilíbrio que acontece, tá? Quando você consome certos alimentos em excesso, e aí ele vai entrar o glúten. Não é nem a questão do trigo em si, é o glúten, que está em alguns alimentos. Hoje em dia, até a aveia ela é contaminada com glúten por causa da produção, né? Que ela é embalada no mesmo ambiente que é embalado o trigo, por exemplo, alimentos que são processados com o trigo, no caso. Então, assim, existe sim uma desordem hormonal, não só por causa, que fique claro, não só por causa do glúten, tá? Porque isso é todo um contexto intestinal, mas que causa, sim, algumas desordens hormonais, tá?
Isabelle, carne de porco ofende para fibromialgia porque quando eu como sinto muita dor. Olha, eu gosto muito de falar das gorduras saturadas, tá? Tem aquela coisa que diz, Isabelle, carne de porco é a carne mais saudável que existe. Ou Isabelle, qual a carne mais saudável? Gente, eu gosto muito de falar da questão inflamatória, que são as gorduras saturadas. Essa pergunta foi muito boa porque eu nem falei da gordura saturada, que está presente também nesses óleos vegetais, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho. Tudo isso é óleo vegetal, é gordura vegetal. E essas gorduras são altamente inflamatórias. Por isso, quando eu digo, gente, consumam ômega 3, tenham a presença do ômega 3 é exatamente para a gente equilibrar isso aí, porque o ômega 3 é anti-inflamatório. E essas outras gorduras são sim inflamatórias, tá? Então, a gordura saturada, presente também na carne de porco, ela é sim... ela traz sim inflamação, claro. Agora tudo vai depender também do contexto da sua saúde. Tem pessoas que não sentem, que têm uma alimentação equilibrada. Se vai comer uma carne de porco, ela não vai ter nenhum prejuízo, tá? Que fique claro isso. Mas dependendo da situação do seu intestino, dependendo da situação da sua saúde, se você já é uma pessoa extremamente inflamada, você vai ter um aumento da inflamação, sim, tá? Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Olá, bom dia. Doutora Isabelle, eu sou Francisco e gostaria de saber se ômega 3 faz bem para ansiedade. Esse ômega 3 é quase milagroso, ele, né? Na verdade, ele deveria existir na nossa alimentação no dia a dia, né? Porque, assim, falta tudo na nossa alimentação. Se a gente parar para pensar, falta muita coisa. Tem pessoas que não se alimentam de frutas. Então, assim, faltam muitos nutrientes, tá, gente? Então, assim, em relação ao ômega 3, ele me falou da ansiedade, não foi isso? Então, a partir do momento que você diminui aí essa inflamação a nível intestinal, o seu intestino, ele começa a ter uma conexão melhor com o cérebro. Porque o intestino se conecta diretamente com o cérebro e vice-versa. Então, a gente costuma até dizer assim, a pessoa passa 5 dias sem ir ao banheiro, 6 dias com o intestino preso, aí diz que está enfesado, né? Que você já fica mal-humorado, você já fica com aquela coisa. Então, assim, a gente tem uma ligação. Se você está ansioso demais, ela vai aparecer aonde? O cérebro vai ligar diretamente aí com o intestino, você tem uma diarreia ou sente uma dor no estômago, né? Então, assim, é uma ligação direta. Então, se você diminui a inflamação no intestino, se você melhora o que a gente chama de flora intestinal, mas aqui é microbiota o nome, se você melhora a qualidade da microbiota, tudo flui. Falou na ansiedade, eu esqueci de dizer na fibromialgia, é tanta informação, que existe uma na fibromialgia que melhora muito, é a lavanda, tá? Que a gente chama de alfazema, né? Mas a lavanda, você fazendo um chazinho de lavanda, que é, por exemplo, uma colher das flores da lavanda, colherzinha de chá em 150 ml de água, deixou em infusão 10 minutos, ela melhora muito a questão antioxidante. Ele tá rindo já. Não vamos confundir com o perfume alfazema, né? Não! Pelo amor de Deus! Eu fiquei muito curioso. As flores de lavanda, você pode fazer um chazinho, tá? E isso vai melhorar muito a questão de dor, da fadiga e dessa ansiedade e depressão gerada na fibromialgia. Tem até um estudo, inclusive, que diz que as pessoas que têm depressão, quando fazem associado o uso dessa lavanda, né, não é o perfume, o uso dessa lavanda associada à medicação, né, antidepressiva, ela tem uma melhora bem aumentada dos sintomas, tá certo? Existem suplementos de ômega 3? Sim. E faz o mesmo efeito do alimento, não? Sim, porque assim, ó, como eu digo a história, a gente não tem, hoje em dia, por exemplo, o salmão é um dos alimentos que mais contém ômega 3, salmão, sardinha, cavala. O que a gente encontra aqui, sardinha, por exemplo, enlatada. Eu não sou a pessoa que indico alimentos enlatados em excesso. Então, para você comprar um salmão, gente, é um custo muito absurdo para você ter um salmão na sua alimentação todos os dias, né? Ou que um dia sim, um dia não. Então, assim, é uma coisa praticamente inviável. Então, assim, não que eu seja aquela pessoa que levanta bandeira, que tal. Tem na linhaça, tem na linhaça. É tão absorvível quanto esse ômega 3 dos peixes? Não tanto, mas tá? Então, assim, tem na forma de suplementação. Existem os ômega 3, que até me perguntaram um dia desse que eu falei rápido e não entendeu. Tem o selo de pureza,
tá? No ômega 3, para dizer que ele é livre de contaminantes, né? Que é o IFOS, o IFOS, que chama, é uma sigla americana, IFOS, que diz que ele é livre de contaminantes, tá? Então, acho que eu respondi, né? E lá vem agora a pergunta polêmica da do lavanda. dia, né? Não é da lavanda. O ouvinte diz o seguinte: o que faz mal para a saúde é fome, mas nem é por aí, né? Existem alimentos que se você não comer, não ter o cuidado, também pode trazer... O que faz mal para a saúde são esses alimentos. Eu gosto muito de dizer que hoje nós vivemos num mundo onde tudo está sendo criado. Então, a gordura ela é criada na indústria, que é a gordura trans, né, hidrogenada. Então, tudo começa a ser muito criado e fazer mal para a nossa saúde. As coisas cheias de plástico. Hoje nós vivemos no boom do plástico. O plástico, para quem não sabe, e aí entra também na questão da fibromialgia, é um contaminante. O plástico tem uma substância que a gente chama de BPA, que é o bisfenol A. Quando esse plástico entra em contato com o alimento, principalmente quem aquece, pega aquele plásticozinho, aquece no micro-ondas, essa substância contamina o alimento. E hoje o BPA ele está relacionado a diversas doenças, ao aparecimento de diversas doenças, inclusive também a algumas condições como o autismo, né? Porque ele passa livremente pela placenta da mamãe, aí da gestante, tá? Então, assim, esse plástico aquecido junto com o alimento, ele vai trazer também essa poluição. Então, o que faz mal, Isabelle? Essas invenções, muitos aditivos nesses alimentos industrializados. Mais uma vez, comida de Deus é a melhor. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, doutora Isabelle. Eu gostaria de saber quem tem a taxa de colesterol alta, se pode usar o óleo de canola para fritar peixe, fritar ovo, ou qual tipo de gordura que você indica? E aí, Isabelle? Pronto. Óleo de canola é óleo vegetal. Óleo vegetal no fogo é óleo saturado, tá? Satura o óleo. É óleo ruim, sobe colesterol, tá certo? Então, sobe e acabou. Tá? Quais são as gorduras boas? Azeite de oliva, pode ser o extra virgem. Azeite é uma das gorduras que mais ficam estáveis no fogo. Claro, toda fritura é ruim, tá? Mas o azeite é uma das mais estáveis. As pessoas sempre me perguntam, azeite pode levar ao fogo? Pode, só não pode chegar à temperatura de levar fumaça, tá? Que aí ele satura. Mas é a gordura mais saudável para levar. Sementes, castanhas no geral, abacate, são gorduras perfeitas. Ok. Aqui no Facebook, bom dia, Marcos. Manda um abraço para minha nutricionista, ouvindo atentamente seu programa e a entrevista, Mônica Medeiros. Ô, dona Mônica, um beijo, dona Mônica. Ela não mora aqui, ela mora em Cruzeta. Eu conheço a dona Mônica de Cruzeta, um grande Mônica beijo. é muito conhecida aqui no Seridó. Não, e ela dizendo, Isabelle, ó, eu vou fazer meu exercício, mas fica lá escutando. Um grande beijo, meu amor. Tá ok, então. Isabelle, obrigado pela sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Obrigada, gente. Me encontra lá na Galeria Malvina, sala 204, é no primeiro andar. Fica em frente à Prefeitura de Caicó. E o Instagram? Meu Instagram é nutricionista.isabelle. Tá Abraçar aqui mais uma vez é aranha, né? Não pode esquecer, tem que mandar 2 beijos para não passar batido. Beijos, Zé Aranha, disse que eu tenho que chamar de sogrinho. Beijo, meu sogrinho. Ouvindo pé daqui, para saber de você, se pode indicar algumas marcas de ômega 3. Pode indicar? Não, eu como nutricionista não, assim, publicamente não. Claro, quando a gente está no consultório, a gente orienta a questão desses selos. Então, contendo o selinho de pureza, que é o IFOS, ele é azulzinho, você olha logo no rótulo, na caixinha do ômega 3 tem, tá certo, pronto, gente? Inclusive, só para finalizar, inclusive o nosso ouvinte mandou para cá a fotografia de um que tem essa marca IFOC. O IFOS. IFOS. Então é bom. Bacana. Viu? Obrigado pela sua participação. Ei,